Olá, querido irmão, muito bom estarmos aqui e vamos aqui então estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Para hoje então, dando continuidade à mensagem e à pregação de Estevão, nós então analisaremos Atos capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 16. E eu quero então ler esse texto aqui na íntegra com os irmãos. Começando então em Atos, do capítulo 7, versículo 8 ao 16, dizem assim: Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecido por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro a filhos de Amor. Então aqui é esse texto que nós iremos analisar, dando assim continuidade à mensagem de Estevão. Então lembre do cenário: Estevão foi levado à força perante o Sinédrio, judeus raivosos estavam ali, querendo realmente que o Sinédrio julgasse contra a vida de Estevão, e a gente vai perceber que exatamente foi isso que aconteceu. Mas Estevão estava naquela calmaria divinal, aquela paz de espírito que o Espírito Santo concede aos seus filhos. O seu rosto era como se fosse um rosto de um anjo, um rosto angelical. Ele estava transpirando ali que de fato ele estava nas mãos do Senhor e tudo o que ele falava provinha de fato da boca de Deus. Então ele começa a sua mensagem, ele começa então a sua pregação, fazendo um resumo do Antigo Testamento, começando de Gênesis capítulo 12. E nós vimos na live passada que ele resumiu do capítulo 12 ao capítulo 15 de Gênesis. Agora, nesses versículos do 8 ao 16, ele vai resumir o restante do livro de Gênesis, desde o capítulo 16 até o capítulo 50, no final de Gênesis. Ele vai fazer um resumo no atacado aqui, para mostrar para a nação de Israel a mensagem de Deus. E ele faz isso de uma maneira cronológica, porque ele está levando todos a enxergarem como Jesus de fato é o Cristo. E isso ele vai trazendo um embasamento das Escrituras. E é isso que ele então vem fazendo. Olha só então o versículo 8. Vamos agora aqui um pouco mais lento, aqui analisando cada versículo. Versículo 8 diz assim: Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então aqui ele enfatiza a circuncisão, que foi um sinal que Deus tinha dado para Abraão, e esse sinal deveria passar para toda a sua descendência. Qual era esse sinal? Ao 8º dia do nascimento do menino, do sexo masculino, ele então deveria ter o seu prepúcio cortado. Este era um sinal físico, um sinal na carne, mostrando que a nação de Israel é o povo de Deus. Então é um sinal que Deus concedeu para os judeus e eles eram obrigados a realizar então a circuncisão. É interessante nós lembrarmos também que Abraão ele já tinha crido em Deus antes mesmo da circuncisão. Em outros contextos, quando a palavra de Deus vai falar sobre a fé, sobre a circuncisão, por exemplo, no livro de Romanos,
também no livro de Gálatas, sempre está mostrando que a circuncisão ela não é salvífica, tá bom? Porque os judeus, eles achavam que o fato deles serem circuncidados, o fato deles serem descendentes de Abraão, isso já os colocava automaticamente como povo de Deus salvo por Deus. Mas não, a circuncisão ela não é salvífica. A fé que é o meio a qual Deus usa para conceder a salvação gratuitamente a todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. Abraão, então, ele creu em Deus e Deus imputou isso por justiça. Ele foi justificado, foi creditado a ele justiça. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe posto por justiça, foi imputado justiça em Abraão. Só depois disso, então, que eles recebem, então, a aliança da circuncisão. É uma demonstração de que a salvação, ela provém da fé e não da circuncisão. E nós chegaremos ainda nesse contexto em Atos, por exemplo, Atos capítulo 15, alguns judaizantes sairão pregando ali nas nações que era necessário as pessoas se circuncidarem, gentios inclusive, que não era somente para crer em Cristo, que isso seria insuficiente. Eles podiam crer em Cristo, mas eles tinham que se circuncidar para que então eles pudessem ter, vamos dizer assim, a totalidade ou a completude da salvação. Então Paulo, ele evidentemente vai se levantar contra essa mensagem. E o livro de Gálatas é especificamente sobre isso, combatendo esta falsa mensagem da salvação pela circuncisão. Neste texto que nós lemos aqui, nesse versículo 8, Estevão ele vai então ressaltar 4 gerações. Ele fala de Abraão, Isaque, Jacó e os 12, mostrando aqui a base da nação de Israel. Abraão, Isaque e Jacó, sendo os 3 patriarcas, os primeiros 3 patriarcas, e os 12 filhos de Jacó, a qual teve o seu nome depois, posteriormente mudado para Israel. Os seus 12 filhos, montando assim a base das 12 tribos da nação de Israel. Então aqui Estevão ele está aqui mostrando o nascedouro, a manjedoura da nação de Israel. Como que foi que eles nasceram? Como que foi que essa nação foi surgindo? Então a sua mensagem se ocupou a mostrar isso para aqueles judeus que estavam naquela localidade. Olha só o versículo 9, diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Os patriarcas que ele está falando aqui são os irmãos de José. Todos eles viveram de uma maneira que tinham inveja de José. Olha, José ele tinha uma certa predileção. O seu pai mostrava claramente que preferia José. Inclusive, José tinha algumas regalias que os seus irmãos não tinham. José, ele não era o rapaz que trabalhava no campo, ele era o rapaz que ficava em casa e ia buscar informação e trazia essa informação para o seu pai. Então, todos os outros irmãos trabalhavam no campo, cuidando do rebanho, cuidando do gado, e José era aquele que ia lá, observava e trazia um relatório para o seu pai. Então, além disso, além dessa predileção, a gente tem aí na história o seu pai, Jacó ali dando presentes para José, como uma túnica talar, uma túnica comprida para José, e para os outros irmãos, a Bíblia não relata que ele deu alguma coisa, não fala nada. E inclusive o que realmente trouxe inveja ali para os irmãos foi a questão dos sonhos. José, ele tinha sonhos reveladores. Lógico, sonhos naquele período dados por Deus, revelando o que iria acontecer no futuro. Então, José, quando tinha esses sonhos, ele não guardava para si, mas ele manifestava e contava para a sua família os seus sonhos. A interpretação sempre era basicamente a mesma. José, ele tinha uma posição de destaque nesses sonhos, e todos seus irmãos, inclusive os seus pais, estavam submissos à autoridade de José. Jacó, em certo momento, até tentou talvez censurar a José por esse sonho, mas ele guardava sempre isso no seu coração.
Já os seus irmãos não estavam dispostos a guardar no seu coração. Os seus irmãos, de fato, eles estavam rancorosos quanto a José. E o que acontece posteriormente é então que José, ele é jogado num poço, planejam ali o que vão fazer com a vida de José, inclusive até matar, tinham planejado, mas daí depois falaram, não vamos matar, porque é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, e acabaram então vendendo ele para o Egito como escravo. Olha só então o que diz o versículo 10, diz assim: e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. José ele foi vendido para o Egito, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido ali por 20 moedas de prata, então aquela caravana de midianitas o levou para a terra do Egito. Lá ele foi colocado no mercado de escravos, onde um homem chamado Potifar, que era ali um general militar da guarda da nação de Israel, de Faraó, do Egito, viu José, se agradou dele e o comprou, levando para a sua casa. Então ele trabalhou na casa de Potifar. Dentro daquela casa ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Depois dessa calúnia, então, ele foi aprisionado, descendo mais um degrau da vida da sua prosperidade. Indo para o cárcere, ficou lá um bom tempo, até que Deus o abençoou para que ele pudesse trazer ali a interpretação de sonhos de prisioneiros que estavam ali. Os sonhos, então, tiveram seu cumprimento conforme José, ele os interpretou, e isso, muito tempo depois, foi lembrado a Faraó, porque Faraó também teve sonhos. Ninguém conseguia interpretar os seus sonhos. Ele percebeu que não eram sonhos normais, mas Deus estava dando para Faraó aqueles sonhos, revelando o que iria acontecer no futuro. Ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo. Então, avisaram: olha, lá na cadeia tinha um homem que conseguia interpretar sonhos, e o que ele falava acontecia. Então ele foi chamado para a presença de Faraó, interpretou o sonho, deixando claro que essa interpretação não vinha dele, mas de Deus. Então Faraó, se agradando de José, tira ele então daquela situação deplorável, esquecido no cárcere, e coloca ele como sendo governador do Egito, estando abaixo somente de Faraó. Meus irmãos, ele saiu do cárcere e foi para o trono. E este resumo Estevão está trazendo para o povo. Olha só então o que diz aqui o versículo 11 e 12, dizem assim: sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Então aqui ele está relatando a primeira descida da família de José para o Egito. Lá em Canaã eles estavam passando fome, eles tinham necessidades, e ouviram que no Egito tinha mantimento. Tinha alguém muito sábio no Egito que fez celeiros, que guardou alimento, e esses alimentos agora estavam sendo vendidos. A fome estava alastrando, mas o Egito tinha pão. E aqueles homens, então, da casa de Jacó, descem os seus filhos pela primeira vez. Então a história de Gênesis vai contar isso aos detalhes. Eles retornam novamente, e agora Estevão vai falar sobre a segunda descida desta família. No versículo 13 diz assim: na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então aqui nós temos a segunda vez que os seus irmãos descem, e ele então revela-se aos seus irmãos. E tudo aquilo que ele tinha sonhado estava mostrando-se ali, sendo cumprido ali, concretizando naquele exato momento. Ele estava numa posição superior, os seus irmãos estavam numa posição de submissão. Seus irmãos o traíram, mas Deus usou esse mal para proteger a nação de Israel, a família de Israel, porque Deus é perito em transformar maldição em bem. Deus é perito do amargo de tirar o doce, tirar o mel. E foi isso que Deus ele faz então com esta família. Olha só o versículo 14 ao 16. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas,
Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então aqui mostra a morte daquela geração, a conclusão, fechando assim, de fato, o livro de Gênesis. Toda a sua família desceu, se hospedaram ali na terra de Gósen, ficaram ali no Egito e José, então, cuida da sua família, já que ele é o governador. Mas aquela geração, então, foi morrendo. Aquela geração foi morrendo e eles, então, foram sendo sepultados. A gente vai chegar, então, o que vai acontecer logo depois disso. E Estevão vai mostrar claramente. O que eu quero ressaltar aqui para você é a figura de José. Meus irmãos, José, ele é uma figura de Cristo. Perceba muito bem, aquilo que aconteceu com José, você pode comparar com aquilo que aconteceu com Cristo. José, ele estava na casa do Pai, assim como o nosso Senhor estava nos céus, estava na casa do Pai. Mas José, ele foi traído pelos seus irmãos e não foi aceito pelos seus irmãos. Da mesma maneira, Jesus Cristo, quando estava aqui, foi traído pelos seus e não foi aceito pelo seu povo, não foi aceito pela nação de Israel. Assim como José, ele desceu para o Egito como escravo, Jesus Cristo, estando no céu, ele se esvazia, humilha-se e chega aqui na terra. Então ele se encarna aqui na terra, nascendo de Maria. Perceba o seu estado de humilhação, ele se esvaziou de toda a sua glória. Tudo aquilo que ele tinha na casa do Pai, ele se esvaziou aqui. Eu não estou dizendo que ele se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou ali da sua glória, humilhando-se, sendo semelhante a nós. Depois, José também foi caluniado, sofreu da mesma maneira, Jesus Cristo aqui na terra também foi caluniado, sofrendo dessa maneira. Mas José, quando estava no fundo do poço, ele então é glorificado por Faraó. Da mesma maneira, Jesus Cristo foi levado à cruz, morrendo em morte de cruz, humilhante, toda essa humilhação, e foi sepultado. Mas não ficou na sepultura. Deus Pai o ressuscita e dessa maneira ele também é glorificado. E olha só, na segunda vez então, os seus irmãos aceitam a José, já que na primeira vez, estando lá, eles não aceitaram, mas venderam José para o Egito. Da mesma maneira com Jesus Cristo, os judeus não aceitaram Jesus Cristo da primeira vez, mas na sua segunda vinda haverá aceitação nacional por parte dos judeus com respeito a Jesus Cristo. Então nós notamos aqui esta comparação, a vida de José, aquilo que aconteceu com José, sendo uma figura, uma pré-figura a respeito de Jesus Cristo. E a gente então começa a ver e perceber como a Bíblia é rica em seus detalhes. Aquilo que o Antigo Testamento mostra estava apontando claramente para Jesus Cristo, mostrando que Jesus de fato é o Cristo e o Messias, porque todo o Antigo Testamento culmina na pessoa de Jesus. Então aqui fica uma lição preciosa para nós, uma observação preciosa para nós. José e Jesus. E aqui então nós pararemos, daremos um pause na mensagem de Estevão e na próxima live nós continuaremos a falar então da pregação dele, porque ele está perante o Sinédrio, seu rosto como se fosse de anjo, diante de uma plateia furiosa de judeus, querendo condenar Estevão, e Estevão com toda ousadia, falando da palavra de Deus, dando um resumo do Antigo Testamento, porque o ponto central que ele quer chegar é em Jesus Cristo. E para isso ele vai usar como base o Antigo Testamento. Então aproveite, leia na sua casa o capítulo 7 e você terá aqui um resumo do Antigo Testamento. Que Deus abençoe sua casa, sua família e continue nos acompanhando em nossos estudos.